Olá, querido amigo, um bom dia, vamos meditar? Faltou disciplina, 15 de maio. Julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. 1 Samuel 3,13. Eli era um bom homem, puro quanto à moral, mas era demasiadamente indulgente. Ele incorreu no desagrado de Deus porque não fortaleceu os pontos fracos do seu caráter. Não queria ferir os sentimentos de ninguém e não teve a coragem moral necessária para repreender e reprovar os pecados. Amava a pureza e a justiça, mas faltava-lhe força moral suficiente para suprir o mal. Ele amava a paz e a harmonia e tornou-se cada vez mais insensível quanto à impureza e ao crime. Eli era gentil, amável e bondoso e tinha verdadeiro interesse no serviço de Deus e na prosperidade da sua casa. Ele era um homem que tinha poder na oração. Jamais se levantou em rebelião contra as palavras de Deus, mas era um homem carente, não tinha o caráter necessário para reprovar o pecado e exercer a justiça contra o pecador, ao ponto em que Deus pudesse depender dele para conservar puro a Israel. Eli não acrescentou à sua fé a coragem e o poder para dizer não no momento certo e no lugar certo. Eli estava familiarizado com a vontade divina, sabia que espécie de caracteres Deus poderia aceitar e o que ele condenaria. Entretanto, permitiu que seus filhos crescessem com paixões incontroladas, apetite pervertido e moral corrupta. Ele instruiu os filhos na lei de Deus e deu-lhe bons exemplos em sua própria vida, mas isso não era todo dever cumprido. Deus requeria dele, como pai, como sacerdote, que impedisse a vontade pervertida dos filhos. Isso ele deixou de fazer. Aqueles que têm muita pouca coragem para reprovar o mal, ou que pela indolência ou falta de interesse não fazem um esforço ardoroso para purificar a família ou a igreja de Deus, são responsáveis pelos males que possam resultar de sua negligência ou dever. Somos precisamente tão responsáveis pelos males que poderíamos ter impedido nos outros pelo exercício da nossa autoridade paterna ou pastoral, como se esses atos tivessem sido os nossos. Solene as palavras de hoje, hein? Quanta coisa faltou em Eli, faltou poder, e nós podemos buscar em Deus para que a gente possa reprimir ou reprovar a vontade dos nossos filhos ou daqueles que estão debaixo do nosso pastoreio. Que Deus nos ajude nos dando poder, nos dando fé, coragem e poder para exercer a autoridade que Deus nos dá como pais, pastores ou líderes na igreja. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, que meditação é de hoje, meu Deus? Ó Senhor, nós vimos aqui que ele faltou fortalecer os pontos fracos do seu caráter, Pai. Suplicamos a Ti que no dia de hoje Teu Espírito seja nos concedido, para que possamos conseguir ver os pontos fracos do nosso caráter, Senhor, e fortificar. Nos dê condições de acrescentar à nossa fé a coragem e o poder para efetuar tudo aquilo que o Senhor nos pede, com a força e poder que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, desejo a você um ótimo dia, na paz de Cristo.